Olá, turminha, tudo bem? Essa semana, nossa aula de quinta-feira, eu não vou conseguir estar com vocês, por isso que eu estou deixando a gravação da aula, tá? Nessa aula a gente vai corrigir os exercícios que eu tinha pedido para vocês realizarem na semana passada, né, na página 79, e a gente vai iniciar também uma nova parte, né, da unidade, que vai falar sobre o projeto abolicionista aqui no Brasil, tá? Já tratando também de um tema bem legal, né? A questão do racismo, né? Para a gente poder debater, certo? Então, a gente vai começar com a correção. A página que eu tinha pedido para vocês fazerem é a página 79, né? Exercício A, B e C. Esse arquivo eu vou deixar também vou fazer o upload dele nos arquivos do nosso canal de história, tá bom? Do segundo A e do segundo B vai ficar lá para vocês poderem corrigir com mais calma, tá bom? E aqui eu vou fazendo os comentários com vocês. Então é o seguinte, ó. A primeira, ele falava o seguinte: explique como se deu o processo de independência do Haiti e por que ele se diferenciou dos demais processos de libertação nas Américas. Lembrando, o que a gente viu na primeira aula, dentro dessa nova unidade, né, África, abolição e transição do trabalho escravo para o assalariado no Brasil, ela começa, na verdade, falando da independência, citando dois exemplos, a independência do Haiti e da independência dos Estados Unidos. E, junto com isso, falando da questão do fim da escravidão. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos ou no Brasil mesmo, lá no Haiti, em 1804, foi feita a independência política em relação à França, né, da ilha de São Domingos, na época ainda, que posteriormente vai se transformar no Haiti, e também já vai ter o fim da escravidão, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que a gente viu que a independência foi em 1776, só que o fim da escravidão, né, vai acontecer só durante a Guerra da Secessão, quando o Lincoln cria o ato de emancipação lá em 1863. Então perceba, olha lá, de 1776, que é o ano de independência, só foi começar a se falar no fim da escravidão em 1863. Tá? Demorou bastante tempo, né? E no Brasil, então, a gente acaba reparando, né, que a história é pior, bem mais complicada também, né? Porque vai ser o último país que vai abolir a escravidão, vai ter uma pressão da Inglaterra, uma pressão inglesa, né? E vai gerar um monte de leis aí para poder iniciar esse processo de término da escravidão, né? Mas para traçar uma comparação, a independência do Brasil foi em 1822 e só vai ter o fim da abolição, vai ter a abolição, né, em 1888. Então demora belo tempinho também aí, né? E o Haiti vai se diferenciar por conta disso. Ao mesmo tempo que nós vamos observar a independência política da França, já que a ilha de São Domingo, né, era uma colônia francesa, eles também vão promover a abolição da escravidão. Então, o processo ocorreu por conta do enfraquecimento do controle francês, que vivia sob o domínio de Napoleão. Além disso, percebemos que a liderança do movimento, diferente do resto da América, ela foi liderada por ex-escravos, tá? Então já conseguiu a independência e a abolição. Pergunta B. Discuta a relação entre o processo revolucionário francês e a revolução no Haiti em 1804. Então, podemos notar os discursos ligados ao iluminismo. Quais são as ideias ligadas ao iluminismo? A liberdade e a igualdade, né? Esses ideais defendidos. E quem defendia esse ideal, inclusive, era o próprio Napoleão. Então, onde está o conflito de ideias aí? Como pode a França, passou pela Revolução Francesa, todo aquele processo revolucionário que durou 10 anos, e agora o Napoleão continua defendendo esse ideal. Ele defende a liberdade e a igualdade na metrópole, ou seja, na França. Só que lá, na colônia, eles ainda mantêm um regime escravagista. Então aí está a contradição da história, né? Aqui na França eu defendo a liberdade e a igualdade, só que na minha colônia não, né? Logo, os haitianos eles vão ter contato com essas ideias, né? É, o, com essas ideias ligadas ao iluminismo de liberdade e igualdade. E influenciados pelos mesmos ideais, eles vão iniciar essa luta pela independência. Tá? E a última questãozinha C, com base no trecho a seguir, explica e discuta os significados sociais e políticos de um fato raro na América escravista. Então, olha lá.
tem um trechinho, né, que pede para vocês lerem. Ó, os escravos começaram a tomar consciência de que estava ocorrendo na ilha e deram início à organização da revolução. Satisfaziam sua ânsia de vingança, matando seus senhores sem misericórdia e queimando plantações. Inúmeras propriedades foram destruídas, os mulatos e os negros livres, e eles se uniram, percebendo a dimensão que estava tomando aquela rebelião e receando serem atingidos, né? Então, quais são os significados sociais e políticos para esse processo de independência e de fim e para a abolição, né? Lá na Ilha de São Domingos. Então, ó, nós vamos notar a união do povo na Ilha de São Domingo por um ideal único. Primeiro, da revolta, né, da situação que eles vão viver e se revoltar, da vingança, estou gravando, vingança em relação aos seus senhores, né, e o ideal de liberdade, tá bom? Então essa daí fica a correçãozinha, respondam, marquem o livro no caderninho de vocês, tá? E agora vamos iniciar a outra parte, né, como comentei com vocês, que seria já a partir da página 82, né, do abolicionismo, abolição da escravatura no Brasil. Então, esse é um assunto que a gente vai percorrer em outras aulas também, né? Mas essa primeira aula a gente vai usar mais como uma sensibilização. Então, eu vou começar mostrando para vocês essa imagem aqui. Então, vocês devem conhecer essa repórter, jornalista, né, na verdade, né, a Maju, né? E logo nessa imagem que eu estou mostrando para vocês era quando ela assumia a posição, né, a função ali de garota do tempo, né, no Jornal Nacional. E deu uma grande repercussão, vocês devem se lembrar. E olha só os comentários aí que a gente lê, né? Eu não vou ler porque eu tenho até vergonha de ler, sinceramente, tá? Mas assim, é uma realidade, né, muito triste. Então a gente consegue ver pelos comentários a ideia do racismo no Brasil. E não é só aqui não, hein? Olha lá. Essas imagens aqui provavelmente vocês também devem se lembrar, né? Daniel Oliveira, jogaram uma banana para ele, né? Depois ali o George Floyd esse ano. E aqui, Aranha, goleiro do grandioso, glorioso Santos, né? Quando foi jogar contra o Grêmio e começaram a xingar ele de macaco, né? E por que eu comecei com essa sensibilização? Porque tem tudo a ver com o tema da nossa aula, a escravidão e a abolição, né? Se a gente for parar para pensar no Brasil, o Brasil, entre aspas, bem entre aspas, né? Foi descoberto lá em 1500, que a gente fala, né? Quer dizer que a gente já acabou com esse mito aí, na verdade. Mas se a gente for levar em consideração essa história oficial, de 1500 até 2020, né? Portanto, temos 520 anos de história. Desses 520 anos de história, nós temos a presença da escravidão durante 4 séculos. Então, se nós temos a presença da escravidão durante 4 séculos, isso significa que nós temos mais tempo na história do Brasil com a existência da escravidão do que sem a existência da escravidão. São só 120 anos, basicamente, em um século, né, em 2 décadas, sem a presença da escravidão. E detalhe, quando foi feita em 1888 a Lei Áurea, não existiu nenhum tipo de projeto político para esses ex-escravos, né? Então, como é que fica a condição de vida deles? Né? Quais são as consequências desses 400 anos aí, desses 4 séculos de escravidão no Brasil? A consequência está aqui, ó. A gente está vendo, né? E aqui você vê que as redes sociais elas acabaram abrindo, porque algumas pessoas acham que a internet é terra de ninguém, né? Mas não, a gente sabe que tem como rastrear, saber quem escreveu, como escreveu, de onde veio, né? E o racismo, ele é um crime inafiançável, tá bom? Então, uma das consequências que a gente vê no caso do Brasil, tirando o George Floyd, aí, que também tem a ver com a escravidão lá dos Estados Unidos, né, com o fim, que a gente falou na outra aula, né, quando a consequência da guerra da secessão, a nossa consequência aqui no Brasil é o racismo, né? Vamos ver aqui, então, ó, do abolicionismo à abolição da escravidão. Então, ó, no Brasil, foram 400 anos de escravidão. Começa esse processo lá em 1530, 1534, quando começam a chegar os primeiros trabalhadores aí, os primeiros escravos vindos da África, do continente africano, né, para substituir a mão de obra indígena. Mas por que teve essa substituição? Os indígenas, eles estavam sendo catequizados, né? A gente já viu isso, né, lá na sétima. Quando tem a catequização dos povos indígenas, o português, ele não pode escravizar esse indígena, porque esse indígena agora, ele também é cristão. Logo, todo mundo é filho de Deus, então eles são irmãos. Eu não posso escravizar o meu irmão,
certo? Então, o que acaba acontecendo? Eles vão substituir, esse é um dos motivos, né? Eles vão substituir a mão de obra indígena pela mão de obra escrava vindo lá do continente africano. Esse cenário só que não ocorreu somente no Brasil. Como já estudamos, né? Aconteceu, tinha escravidão em toda a América, Haiti, Estados Unidos, né? E cada um vai ter a sua própria consequência. No caso do Brasil, observamos a chegada dos escravos já no século XVI, como substituição do trabalho indígena. Outra coisa bem interessante também para a gente debater. Eu quero que vocês pensem para na próxima aula a gente já começar a aula com isso, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram, eu já escutei algumas pessoas falando, inclusive políticos, né? Políticos bem conhecidos, falando o seguinte, que não existiu escravidão no Brasil. Nunca existiu escravidão no Brasil. O escravo aqui no Brasil, ele era melhor estar numa situação de escravo do que estar como um trabalhador livre no Brasil. E além disso, era falado o seguinte também, que lá no próprio continente africano já existia a escravidão. Um povo escravizava o outro. Então, o que os europeus fizeram foi justamente se aproveitar desse mercado que já existia, né? Pensem sobre esse tipo, pensem sobre isso eu acabei de comentar com vocês. Será que realmente existia essas práticas de escravidão entre os povos, né, os reinos africanos? Será que os reinos africanos eles eram os únicos que praticavam esse tipo de tinha esse tipo de prática, né? A situação do escravo aqui no Brasil, será que era realmente melhor você ser escravo ou você ser um trabalhador livre? Reflitam sobre essas coisas, né? Sobre essas afirmações que foram feitas aí, certo? Aí, peraí, foi. Lá no continente africano, como eu falei para vocês, já dando um spoiler de como a gente vai começar a aula na semana que vem, a escravidão na África ocorria já entre os povos africanos, mas era o tipo de escravidão que a gente vai conceituar como escravidão doméstica. O que é escravidão doméstica? Não existia a prática ainda da comercialização, do capitalismo em si. Entre os próprios povos, você via que um dominava o outro e o povo julgado, alguns, né, ficavam na condição de escravo. Outra forma de você se tornar escravo, às vezes, era, por exemplo, eu não tenho condições de me manter, não tenho mais uma renda. Então, eu vou me colocar como escravo de alguma família. E essa família, logo, vai ter que me dar alimento, me dar algum local, moradia, e eu vou trabalhar para essa família. E pronto. Tá? Essa relação da escravidão doméstica, ela vai começar a ser alterada com a entrada dos árabes muçulmanos no continente africano, com as relações comerciais, e vai se intensificar com o continente africano. No continente africano existiam grandes reinos, o Império Mali, né, Songhai, Gana, Congo, Egito, né? Então, esses grandes reinos, eles acabaram sendo subjugados pelos europeus, no primeiro momento pelos árabes muçulmanos ali, depois pelos europeus, tá? E a partir daí nós vamos observar que a escravidão doméstica sofreu uma alteração nessa prática, porque agora a gente vai ver é uma prática do capitalismo. Ou seja, se antes eu me colocava como um escravo para poder ter uma moradia, ter uma sobrevivência dentro da ideia da escravidão doméstica, agora uma escravidão ligada ao capitalismo não. Existe mesmo a comercialização das vidas humanas. Então vai ocorrer uma intensificação. Então o que acontece, por exemplo, vamos supor que nós temos um povo A e um povo B. O povo A teve contato com os europeus. Os europeus vão dar armas para esse povo A. O povo A vai dominar o povo B, vai fazer do todo o povo B de escravo, para vender para os europeus. Depois vai dominar o povo C, o povo D, o povo E, o F. E assim ele vai dominando cada povo e colocando, subjugando eles, deixando eles numa situação de escravo, vendendo para os europeus também vendendo aí para a América Central, América do Norte, América do Sul e Europa também. Esse comércio também existia lá para o Oriente Médio, né? Os árabes levavam, também vendiam para como escravos, né? Para lá o mundo árabe, tá bom? Então percebam que já existia essa escravidão doméstica, mas ainda não era ligada a um comércio de vidas. Era uma situação que eu mesmo me colocava como um escravo muitas vezes. E outra, a escravidão não começou no continente africano, a escravidão já existia. Aqui no mundo azteca, na América, já existia escravidão. Lá na Grécia Antiga já existia escravidão, né? Quando a gente estuda a Mesopotâmia, na Mesopotâmia já existia escravidão, certo? Né? A escravidão não teve origem no continente africano.
né? Ela já existia, é uma realidade de todo mundo antigo, só que ela é uma realidade dentro da escravidão doméstica. Você se tornava escravo por conta de derrota numa guerra, se tornava escravo porque você tinha que sobreviver de alguma forma, então eu me colocava numa situação de escravo. Quando nós temos, principalmente, a entrada dos europeus, os europeus eles vão intensificar, eles vão dar uma, é, não posso dizer, não tenho, acho que eles vão intensificar mesmo esse tráfico de vidas humanas, né? Eu vou passar para vocês um vídeo que vai falar também da viagem, de como era feita, né, a viagem desses seres humanos agora na condição de escravo para a América, né? Você tinha um navio tumbeiro, ou conhecido também como navio negreiro. Nele, os escravos viajavam dentro dos porões, certo? E desses porões, você tinha mais ou menos os 400 escravos ou mais. Tá? Geralmente, os comerciantes sempre levavam mais, porque eles sabiam que na viagem, que demorava 4 meses até, poderiam morrer várias pessoas, né? Então, se eles tinham uma encomenda de 400 escravos, ele ia levar 600. Todo mundo apertado lá, não tem, né, conforto não. E porque ele sabia que a maioria, né, mas uma parte poderia morrer no caminho e, consequentemente, ia ter aquele número que foi solicitado, né? Então, eu vou tirar esse compartilhamento aqui para compartilhar com vocês esse videozinho. Foi. Só um detalhe, esse vídeo, desculpa, eu não expliquei, né? Ele é uma poesia do Castro Alves. Castro Alves, ele foi um poeta, né, da terceira geração do romantismo aqui brasileiro, né? Ele nasceu em 1847, faleceu em 1871, e é justamente na década de 70 que a gente vai ver o início de um movimento abolicionista oficializado. Antes da década de 70, do século XIX, né, até em 1850, 1840, a gente já vê alguns brasileiros ligados e querendo, na verdade, o fim da escravidão, né? A gente vai chamar eles de abolicionistas, né? Só que em 1870 nós vamos ter uma oficialização do movimento abolicionista, ou seja, que quer o fim da escravidão. E essa poesia Navio Negreiro aí, né, do Castro Alves, ela vai ser um marco bem legal assim, porque vai falar justamente, está denunciando, né, o tráfico negreiro, tá? E foi feita essa montagem, né, com da poesia, né, com um ator falecido, já o Paulo Altran, né, falando, recitando essa poesia, e o filme que está passando atrás das imagens é de uma obra, né, chamada Amistad. Vocês devem ter visto já. Vamos dar uma olhadinha. A captura por outros povos. Olha o europeu ali de cartola. Ele está comprando, vai iniciar a viagem. Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquietos. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente artar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Esse seria um porão de navio tombeiro, tá? Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali?
Que quadro de amarguras! É canto funeral. Que tétricas figuras! Que cena infame, viu? Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite. Irrisão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aule verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerre as promessas divinas da esperança. Tu,
que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Beleza. Foi. Então, essa poesia do Castro Alves, né, com essas cenas, né, do filme, ela ilustra muito bem, né, o terror que era essa viagem e a falta de humanidade, né, a selvageria, a que ponto o ser humano chega, né. Então, quando a gente observa, só compartilhar com vocês novamente aqui, quando a gente vê coisas desse tipo aqui, por exemplo, ou desse tipo aqui, por exemplo, ou pior, ou quando você está na rua e vê acontecendo, ou se você mesmo já não sofreu, né? É um peso tão forte. Eu sei quantas vidas foram perdidas, quantas pessoas foram maltratadas, foi tirada a dignidade dessas pessoas, né? É, é até complicado, você fica triste mesmo, né? De imaginar como que era a condição de ser escravo. Então, será realmente que valia mais a pena você ser um trabalhador livre, um assalariado livre, do que ser um escravo, né? Então, assim, quando a gente observa esses relatos ou essas provas, né, do racismo brasileiro, a gente não deve apoiar, né? Tem uma frase bem atual, o pessoal falando, basta você não ser racista, você deve ser antirracista, né? Porque eu sei que o nosso país ele tem mais tempo que viveu com a escravidão do que sem a escravidão, mas cabe a nós mesmo terminar com isso, né? E não compartilhar ou não dar risadinha de quando você está na mesma roda de amigo, alguém solta alguma piadinha que tem a ver com isso, né, com uma conotação racista, né, você não deve dar risada, porque não tem graça nenhuma mesmo. É muito pesado e muitas vidas foram perdidas por causa disso e mas muita gente mesmo sofre muito, né, por conta do racismo, certo? Aqui eu coloquei para vocês as políticas abolicionistas que o Brasil vai sofrer a pressão, né, principalmente da Inglaterra. Então a gente vai ter a Inglaterra, ela não tem interesse na escravidão, não só no Brasil, mas na América inteira. E vai apoiar a América a ter, né, a promover o fim da escravidão, porque a Inglaterra, já vivendo a segunda fase da Revolução Industrial nesse momento aí, ela quer novos mercados e quer consumidores. E o Brasil, por exemplo, que tinham mais escravos do que trabalhadores livres, né, seriam mais pessoas assalariadas e consumindo os produtos da Inglaterra, porque no Brasil, nesse século XIX, era mais fácil você encontrar um produto inglês do que você encontrar um produto produzido aqui no Brasil mesmo. Era mais barato você comprar um produto inglês do que um produto brasileiro, tá? Então, a primeira lei que vai ocorrer vai ser a chamada Lei Bill Aberdeen. Essa lei vai ser em 1845, é uma lei lá da coroa inglesa, né? A Câmara dos Comuns, lá o parlamento inglês, que eles vão votar o seguinte: qualquer navio negreiro ou tumbeiro que fosse encontrado navegando pelo Atlântico, a marinha inglesa tinha o direito de ou afundar o navio ou então prender toda a tripulação e devolver as pessoas, né, para seus locais de origem, tá? A outra lei vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que vai proibir o tráfico negreiro, tá? O tráfico negreiro, a partir de 1850, aqui para o Brasil, vai diminuir bastante, mas ainda vai continuar existindo na clandestinidade, né? A Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei do Ventre Livre, ela coloca que toda criança nascida a partir de 1871 é livre. Mas quando você lê a lei mesmo, você vai ver que não foi bem assim, né? O que acontece? A criança, ela ia viver a partir de 1871, com a mãe, né, sob a tutela do seu senhor, até os 8 anos de idade, isso. Então, na verdade, a criança já pertencia ao senhor. Quando a criança atingia os 8 anos de idade, quem definia o destino dessa criança não era a mãe ou o pai, era o senhor,
o seu senhor. Então ele tinha duas opções, ou ele vendia para o Estado brasileiro, ou ele ficava com a criança na própria fazenda. Essa criança, quando atingisse os 21 anos de idade, ela seria livre. E no Estado brasileiro também, ela trabalharia para o Estado e com 21 anos estaria livre, tá? Só que se a gente pensar que a expectativa de vida de um trabalhador escravo era de 30 anos, muitos nem chegavam, né, nessa faixa etária aí. A lei sexagenária, que é a pior, né, foi feita em 1880, fala justamente que escravos que atingiam 60 anos já é automaticamente livre. Mas se eu acabei de falar que a expectativa de vida era de 30 anos, qual era o escravo que atingia 60 anos de idade? E por fim, a Lei Áurea conhecida, né, assinada em 13 de maio pela princesa Isabel, de 1888, com a escravidão. Mas acabar com a escravidão para quê? De que forma? Existia algum projeto? Eu coloquei para vocês aqui, existia algum projeto para os ex-escravos? Como que ficou a situação desses ex-escravos agora após, né, a abolição? Existia algum projeto? O Estado apoiou eles de alguma forma, criou alguma política para conseguir dar algum apoio, algum recurso para eles, né? Deu terra para eles conseguirem plantar, ter moradia, construir sua vida ali? Ou não? O que aconteceu com esses ex-escravos? Né? Então, é uma pergunta que eu deixo para vocês. Tá? Então, essa aula foi justamente para a gente fazer a correção, né? A gente dar uma sensibilizada nesse assunto da abolição e não sair taxando as leis aí para vocês, é para vocês verem o peso que existe, né, entre toda essa história da escravidão e da abolição e perceber que a escravidão teve o seu fim em 1878, mas e aí? Como é que ficou a situação desses ex-escravos? É para a gente pensar e para a gente refletir e criar uma certa militância mesmo contra o racismo, tá bom? Então, vou me despedindo de vocês. Na próxima dúvida, se vocês, não vou deixar atividade para vocês agora, mas eu vou fazer uma atividadezinha que vai valer nota quando eu postar no bloquinho dessa semana. Eu aviso para vocês pela caixinha de diálogo lá do Conexão, tá? Um abraço, qualquer coisa manda mensagem aí pelo Teams ou pelo Conexão também. Tchau, tchau, até a próxima.